Boa tarde, Tarcísio, e a todos e a todas que me assistem. Eu sou Daniel de Souza Leão Vieira, sou professor do Departamento de Antropologia e Museologia daqui da Universidade Federal de Pernambuco e queria hoje vir conversar um pouquinho sobre essa nova realização em parceria com a editora da Universidade Federal de Pernambuco, que é o livro Franz Post e a Paisagem da Nova Holanda. É um livro que resulta de mais de 13 anos de trabalho, desde a trajetória de projeto de pesquisa, a pesquisa realizada, a escrita de tese de doutorado, né? E depois a sua publicação em diversos artigos, em periódicos e capítulos de livros em coletâneas que depois foram reacessados, né, e num segundo momento submetidos à editora como coletânea de autor, né. Minha formação, apesar de ter sido em História, por conta do tema do projeto, eu tive que estudar um pouco de História da Arte durante a pesquisa lá no doutorado. Tive dois orientadores, né? Uma primeira, a professora a doutora Luz Rodrigues Carança, que é da área de Teoria e Crítica Literária, e o professor doutor Reindert Falkenburg, que é historiador da arte, né? E me ajudou com essa parte do estudo sobre arte holandesa no século XVII. Bom, já entrando um pouquinho na história do livro, né, eu acho que, de certa forma, essa história do livro se confunde um pouco comigo, né, e eu diria que o colega professor Jorge Cabral, quem escreve o prefácio do livro, ele acerta muito quando ele traz a ideia de que o tema do Brasil holandês é um tema muito apaixonante, né? E eu acho que foi justamente por esse elemento da paixão que eu terminei chegando a esse projeto de doutorado que depois resultou agora na publicação do livro. Me lembro ainda de adolescente ter lido um livro como A História da Guerra de Pernambuco, escrita no século XVII por Diogo Lopes de Santiago, com muita intensidade, assim, achando interessantíssimo reconhecer que os eventos descritos ali aconteceram em localidades que até hoje são as localidades onde a gente mora, né? Onde a gente compartilha, né? Então entender que aquilo fez parte da formação, né, de nossa sociedade hoje era algo que encantava e apaixonava um garoto assim de 14 para 15 anos. Uma segunda experiência que também me marcou muito, que foi o começo de minha experiência em sala de aula, né? E aí eu me remeto muito à experiência em que eu fui professor substituto lá na Rural, ensinei História da América e por conta dessa oportunidade eu terminei por entrar em contato com uma literatura que, relacionada com a história cultural, discutia, por exemplo, a questão das colonialidades, né? Me lembro, por exemplo, do livro chamado A Conquista da América, a Questão do Outro, escrita pelo búlgaro radicado na França, o Tsvetan Todorov. Foi um livro que me marcou muito e me apontou para a ideia de que seria possível unir essa problemática, né, dos estudos pós-coloniais, ou pelo menos o que hoje chamamos de estudos pós-coloniais ou decoloniais, com essa abordagem de uma história cultural das imagens, né? Então, a partir daí eu comecei a pensar, bom, talvez eu já tenha uma bagagem suficiente para poder me arvorar a pensar um projeto que possa abordar a criação das imagens na iconografia holandesa sobre o Brasil a partir desse aporte teórico. Foi quando eu comecei a pensar, bom, então, já que eu venho trabalhando com paisagem, seria interessante problematizar a feitura dessas imagens na paisagística do Franz Post, né, que é um pintor holandês, nascido na cidade de Haarlem, em 1612, né,
e que é convidado pelo João Maurício a compor essa comitiva, né, de artistas, cientistas, profissionais os mais diversos para produzir uma documentação, né, que, de acordo com estudiosos, é de uma riqueza documental muito grande. Mesmo outras experiências holandesas pelo globo no século XVII não se comparam em termos de produção, tanto de ciência quanto de iconografia artística, né? São feitos que eu acho que só foram igualados em termos de quantitativo de produção, por exemplo, mais de 100 anos depois, com as viagens do James Cook, o inglês, né, no Pacífico, e o contato com as sociedades no Pacífico no século XVIII. Então, a importância do tema me levou a pensar esse projeto, e esse projeto terminou me levando para a Holanda. O projeto, né, se chamou, na verdade, o Novo Mundo em Frans Post, né, o imaginário da natureza brasileira na pintura de paisagem da Holanda do século XVII. A ideia era abordar um pouco isso, quer dizer, fazer essa crítica de uma noção da paisagem como sendo um antecedente físico, espacial para a geografia de um lado, e de outro o resultado final, né, de uma imagem considerada de arte, mas que fosse entendida por uma literatura influenciada por uma teoria oitocentista da imagem, muito impressionada ainda com as descobertas da imagem fotográfica no século XIX, que considerava a paisagem como um espelho fiel da natureza, para usar a expressão, por exemplo, de um dos mais renomados historiadores da arte, que é o Ernest Gombrich, né? Então a ideia era dizer, não, veja, através de uma história da cultura, que, ampliando os domínios da história, toma para si o estudo da imagem, a gente pode dizer, bom, há uma série de processos sociais de construção do significado, tanto no ato da produção da imagem, quanto na circulação e mesmo na recepção dela, que levam a gente a entender que a paisagem é a resultante de uma série de processos sociais e de construtos culturais, né? E que, através da análise desses processos sociais, mediante inclusive o exame, né, através de análises, seja iconográficas, seja análises de imagem a partir de outros referenciais teóricos, mas mediante essas análises é possível ao estudioso encontrar os vestígios nesse processo que apontam para a historicidade dessa criação cultural. Então, a ideia era que, ao invés da gente trabalhar com a paisagem como objeto de uma história da arte, seria muito mais o deslocamento teórico, né, disso, para poder tomar a imagem como uma fonte visual para o estudo de uma história da cultura. No caso, então, a imaginação holandesa no século XVII sobre a terra e os habitantes do Brasil, né? Me interessava era problematizar culturalmente a feitura da imagem para, a partir daí, ter elementos para discutir questões como colonialidades, representação do outro, né? No entanto, durante a condução do projeto, o diálogo com os colegas pesquisadores, né, nesse aspecto eu me vali muito do ambiente de estudo em torno do professor Reiner Falkenburg, né, o grupo de estudo dele sobre Early Modern Art, né, a arte no período inicial moderno, né, em que a gente, trocando alguns resultados de pesquisa, algumas reflexões,
isso foi me levando para a ideia de que, atravessando esse fazer cultural das imagens, existiam elementos especificamente relacionados à paisagística holandesa do século XVII e particularmente em relação à criação da paisagística na iconografia nassauviana sobre o Brasil, né, no caso do Franz Post. Haviam elementos que cruzavam tanto de um lado questões envolvendo cultura visual, quanto de outro questões envolvendo cultura política. Né? A gente tem que levar em conta que os Países Baixos, no século XVII, ao se independer da Espanha, eles optam por um caminho sui generis na história da Europa, né, que é fugir do modelo monárquico a partir de um direito absolutista, né, e praticam um governo republicano, né, que seria um meio termo entre um Estado soberano formado, né, pela Confederação de Províncias, né, como uma união de Estados soberanos, né, ou o que era muito mais na prática, né, esse primeiro era muito mais na teoria política, mas na prática eles eram um país soberano composto por diversas províncias com relativas autonomias. Né. Então, para a questão da produção das imagens relacionadas ao tema do poder, que dessem imagem a essas soberanias, né, geralmente os estados absolutistas usavam o corpo físico do príncipe soberano, do rei, etc., para construir metaforicamente a ideia do corpo político de seus estados. E os neerlandeses precisaram seguir um caminho diferente. Né? E por conta de uma longa tradição medieval de identificação entre os grupos e o território, eles terminaram por optar por uma forma de construção de uma imagem identitária do corpo político a partir da geografia do país deles. Foi aí então que surgiram, tanto na cartografia quanto na paisagística, investimentos no sentido de produzir imagens que dotassem essa relação de identidade cultural com a construção do Estado, a partir de vistas topográficas, a partir de mapas, né, a partir de paisagens. Né. Eu comecei aí comparando as estratégias usadas por Franz Post nesse complexo exercício de observar o meio ambiente e tomar essa observação como material para a produção visual dele, na comparação com as mesmas estratégias usadas por outros artistas envolvidos tanto na feitura de desenhos, gravuras e mesmo pinturas com temas paisagísticos no período. Né? Foi desse quadro comparativo que a gente pôde retomar elementos que apontam para a noção de que o Franz Post ele pensou, né, a representação das localidades do dito Brasil holandês, né, a partir de equivalências com as vistas topográficas das cidades, que eram tomadas como a base de identidade cultural da comunidade como um todo. Então é um procedimento muito complexo que nos aponta a ideia de que a paisagem é do campo da representação e não apenas dessa lógica especular, né, de um reflexo do real. A realidade de uma paisagem é uma realidade construída por uma série de estratégias de produção visual. Né? Então, isso foi me dando elementos para poder articular esse tipo de estratégia com a ideia de fazer uma relação com o lugar desse motivo da faixa topográfica dentro de uma iconografia sobre representação de lugares pátrios
e a partir daí a construção de imagens visuais que corroboravam essa ancoragem, né, ou essa mediação simbólica para a construção das identidades a partir da articulação de uma pertença a uma comunidade civil e a um corpo político mais ampliado. A partir da base da vista urbana, né, se construíam relações específicas entre vistas topográficas e elementos já de uma geografia mais ampliada, né? A princípio, relações corográficas, mas eventualmente até relações geográficas, né? De um modo mais ampliado. De certa forma, os textos apresentados nessa coletânea, eles guardam essa dupla articulação, quer dizer, como versões secundárias de textos já publicados, eles, por um lado, são autônomos, né, podem ser lidos em ordem diversa pelos leitores, pelas leitoras, mas, por outro, a sugestão de encadeamento deles no livro foi uma forma da gente reacessar o material da tese e tentar reconstruir um pouco o que era a problemática original da tese. E aí daí resultou esse trabalho que vocês hoje veem. Então eu fico muito feliz em estar aqui conversando contigo, Tarcísio, com os nossos espectadores. Fico muito feliz pela realização do livro, é um sonho antigo e aproveito aqui para oferecê-lo, né? A gente escreve um livro, a gente põe ele no mundo, abre-se inclusive para crítica. Creio que pode ser de interesse, né, para estudiosos diversos interessados nesse fenômeno interdisciplinar que é a paisagem, né? O campo de estudos da paisagem é um campo interdisciplinar, então é possível que o trabalho venha a contribuir de alguma maneira para profissionais que trabalham tanto com geografia, quanto com história da arte, quanto com arquitetura e urbanismo, né? Com história, com literatura, né? E por conta dessa relação com o tema, né, do Brasil holandês, penso até que pelo lugar de destaque e importância que o tema tem no nosso imaginário brasileiro de um modo geral e pernambucano de um modo específico, é possível que interesse também a um público mais amplo, né, que encontrará mais elementos para poder se apropriar, né, dessas imagens que construíram visualmente a identidade dos lugares que são os lugares onde hoje nós vivemos, né? Todos esses nomes, eles nos são importantes, né? Quando a gente vai ver a produção deles, é por conta dessa preocupação em representar as vilas do Brasil colonial, a gente tem aí justamente os núcleos dos assentamentos que hoje constituem os lugares onde nós moramos e que definiram nossas relações no mundo, né? Possibilitaram nossas identidades. Então, acho que conhecer um pouco mais sobre essas localidades, como descritas aí, né? Algumas passagens vão sugerir, por exemplo, idas a campo, né? Visitar, por exemplo, lugares como a Praia de Nazaré, que hoje é chamada como Praia de Suape, né? Tomar um barco e conhecer a ilha de Tatuoca, né? Que na cartografia holandesa aparece como Ilha Walcheren. São maneiras de relacionar a produção acadêmica com a vida cotidiana de um modo geral, né? E espero ter tentado construir uma leitura da produção cultural das imagens holandesas sobre o Brasil, também evitando uma espécie de sentimento recorrente que vem à mente em geral das pessoas, do público em geral, quando se fala do Brasil holandês, que é aquele debate sobre se seríamos melhor hoje, mais desenvolvidos hoje, se tivessem sido colonizados pelos holandeses. Eu procurei me afastar um pouco
né, desse pensamento, desse exercício, porque eu acho que não cabe no campo da história a gente se perguntar isso. Eu acho que nós temos que continuar pensando em termos de nossa própria construção autônoma, quer dizer, não é ficar esperando que fôssemos melhor se fôssemos filhos dos outros. Temos que construir a nossa excelência a partir de nossos projetos próprios, né? Então, do ponto de vista histórico, é importante a gente até fazer o estudo comparativo, mas tendo noção de que a gente precisa deixar essas incertezas adolescentes do período colonial para a gente enfrentar maduramente nossos projetos de identidade brasileira, que o século XX ajudou a trazer para um novo degrau, né, e que eu espero que o século XXI não jogue fora. Então, agradeço aqui a oportunidade, né, e desejo uma boa leitura a todos e a todas.